Amém. Então nós vamos estudar todo esse capítulo, porque conta a história de alguém muito importante, maravilhoso, pai da fé, chamado Abraão. Glória a Deus. Capítulo 4 de Romanos. Nós não vamos ler esse capítulo, é longo, então à medida que eu for ministrando, nós vamos ler alguns versículos, amém? E a título de introdução, eu quero fazer 3 observações. A obra de redenção da humanidade não está limitada ao tempo. Alguém perguntou certo dia, irmão Milton, o que acontece com aqueles que morreram antes de Cristo? O que acontece com Abraão? O que acontece com Isaac e Jacó, Adão e Eva e todos aqueles que morreram antes de Cristo? Meus irmãos, a obra de Cristo, ela envolve passado, presente e futuro. Todos estão envolvidos debaixo desta graça. Inclusive João, quando ele fala lá no capítulo 13, verso 8, ele diz: bendito o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. No projeto de Deus, nos planos de Deus, o Cordeiro já tinha sido morto. Manifestou na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora certa e na dispensação certa. Deus tem o seu momento certo de manifestar a sua glória, a sua presença, os seus propósitos e os seus projetos e planos. Nós entendemos que Deus trata com o homem ou com o ser humano através da dispensação. Não é isso? E nós estamos em qual delas? Na sexta, né? Os irmãos, acho que a maioria sabe quais são as dispensações, né? Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Nós somos dispensacionalistas. Então, são períodos que Deus trata com o homem. No entanto, Deus não está limitado ao tempo. Amém? Segunda observação, judeus e romanos não conseguiam entender o projeto de Deus. Não conseguiam entender. Por mais que Jesus falava, no princípio veio quem? Para preparar o caminho? João Batista. João Batista pregando, preparando o caminho, falando: eis que venham aí, eu vos batizo com água, mas virá outro que vos batizará com o Espírito Santo. Não sou digno nem de desatar a sandália dele. Estava se referindo a quem? A Jesus, o Todo-Poderoso, preparando aquele povo, preparando o caminho para que o povo abrisse o coração. E Jesus, durante todo o tempo, ministrando, falando, explicando, durante 3 anos, trazendo um evangelho novo, um novo reino. O reino de Deus está entre vós. Mas eles não entendiam, não compreendiam. Jesus disse o seguinte, numa certa feita, numa conversa com os fariseus, ele disse: é preciso odres novos para conter o quê? O vinho novo. Não se põe remendo de pano novo em pano velho, aumentará a rotura. Jesus queria que eles entendessem, tivessem uma nova mentalidade, precisava que aquela nova visão, com aquele novo reino, aquele novo projeto encaixasse dentro de um coração novo, renovado, para que não pudesse ter contradição. Não tinha como haver remendo no trabalho judaico ou nas leis judaicas, não tinha como ser feito. Precisava de uma nova visão, do novo coração, para entenderem. Vinho novo, unção nova para um coração novo,
cabeça nova, mentalidade limpa, aberta para receber o projeto de Deus. Amém, meus amados? Segunda observação, Paulo foi chamado para trazer luz sobre o plano de Deus para a redenção da humanidade e usa como exemplo Abraão. Tem uma imagem de Abraão ali bem apagadinha, né? E usa como exemplo Abraão. Meus irmãos, foi preciso Deus chamar Paulo, fazer uma obra na vida de Paulo, de perseguidor para ser perseguido. Mas foi necessário um homem com uma nova mentalidade, porque os discípulos até então estavam apegados ainda no judaísmo, nas leis judaicas. Um dia, quando Deus mandou Pedro ir até um servo, um homem de oração, ele falou, não, mas Deus deu uma visão para ele e disse, o que eu considerar limpo, não considere impuro. Foi preciso descer um montão de pano, vocês conhecem a visão. Mas Pedro tinha essa dificuldade. Paulo veio e fez uma revolução. E temos agora o livro de Romanos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, e hoje muitos também não entendem o projeto da redenção para a humanidade. E cabe a quem trazer luz nas vidas sobre esse projeto? Cabe a quem? Eu, você, cada um de nós. E Paulo cita aqui claramente o exemplo de Abraão para deixar bem nítido a respeito da justificação pela graça e o alcance desta justificação. Portanto, eu quero trazer 2 esclarecimentos sobre o alcance da justificação na vida de Abraão. Vamos repetir comigo? 2 esclarecimentos sobre o alcance na vida de Abraão. Primeiro esclarecimento, não teve interferência religiosa. Glória a Deus por isso, porque hoje, meus irmãos, a religião está tentando dar um jeitinho no ser humano, está tentando corrigir algumas brechas, mas não conseguem. A religião não muda o homem só é mudado quando nasce de novo pelo Espírito Santo. Muitas vezes o cristão é religioso, mas nem todo religioso é cristão. Sabia disso? É por isso que o cristão religioso, ele é mudado, ele é transformado. Ele não é só religioso, ele é cristão também. Mas muitas vezes o religioso, ele não é mudado, ele não é transformado. E ele continua nas mesmas práticas, fazendo o que não deve, fazendo o que não pode. Devendo por todo lado e não pagando, porque ainda não foi transformado, não foi liberto, e coisas mais, adulterando, pecando, aprontando, porque no momento está só impregnado no coração a religiosidade. Mas a partir do momento que a palavra entra no coração, conhecereis a palavra ou a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus eram extremamente religiosos, e são até hoje. Meus irmãos, eles se apegavam à Torá. A Torá são 5 livros de Moisés. E dentro desses livros, e dentro da Torá, eles rumaram mais 613 leis para o povo. Ainda existe até hoje. Ainda criaram o Talmud, como não bastasse mais um livro, para estar corrigindo, ajudando na interpretação das leis criadas pelos judeus. Então, eles eram apegados nessas leis, e para eles, meus irmãos, tinha que obedecer todas as leis para ser salvo. Não apegava-se a Cristo, não conhecia Cristo, e Paulo teve a responsabilidade de trazer entendimento para aquele povo. Eu trabalho, mas Paulo conseguiu em certa parte. Eu quero trazer 3 esclarecimentos, meus irmãos. Abraão foi justificado antes da
circuncisão. Veja o que Paulo está falando aqui usando o exemplo de Abraão. Paulo está explicando que não é através da circuncisão que vocês são justificados. Não, vocês estão apegados à circuncisão e pensam que com ela vocês serão salvos. Veja só no caso de Abraão, verso 10. Vamos acompanhar a Bíblia? Vamos ler agora. Tem como projetar aí, Guilherme? Atualizada e corrigida? Mas eu vou ler aqui. Como, pois, verso 10, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Meus irmãos, Abraão alcançou a graça, alcançou a justificação, independente da circuncisão. Paulo precisava impregnar isso na cabeça dos judeus daquela época. Segundo esclarecimento, Abraão foi justificado antes da lei. Ei, pastor Manel, se um judeu desobedecer a lei de Deus, que está na Torá, acabou, né? Tem que obedecer à risca. Meus irmãos, eu não entendo porque ainda existe igreja hoje que se apega às leis, se apega ao Velho Testamento. Abraão foi justificado também, meus irmãos, antes da lei. Vamos ler o verso 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Antes da lei, Abraão foi justificado, Abraão foi abençoado. Isto significa que a graça o alcançou, mesmo Jesus tendo morrido pouco mais de 2000 anos agora. Lucas 16 fala que a lei e os profetas duraram até João. De lá vem anunciando o reino de Deus. E quem se esforça por entrar nele, entra. E nós estamos aqui. Amém, meus queridos? A lei e os profetas durou até quando? Até João. Então, temos que entender isso. A lei foi até João. Agora nós estamos sob nova dispensação, chamada graça. Aleluia. Glória a Jesus. Terceiro esclarecimento. A circuncisão era um sinal, um selo da justificação. Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justificação da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E recebeu o sinal da circuncisão. Veja bem, a circuncisão, meus irmãos, é um sinal que aquele povo, que o povo judeu pertencia, que o povo de Israel, ou o povo de Abraão, pertencia a Cristo. Então, meus irmãos, a circuncisão era somente um sinal entre Deus e o povo de Israel. E Paulo tinha que fazer com que eles entendessem isso. Mas hoje também nós temos um sinal. Um sinal no Novo Testamento, sabia disso? Alguém recebeu Jesus, fez um compromisso com Jesus, tomou posse de Jesus, mas tem um sinal. É levado ali para a salinha, preparado para o batismo, ou seja, o batismo nas águas. O povo de Israel tinha um sinal, que era a circuncisão. O povo de Deus tem um sinal, que é o batismo nas águas. É uma confirmação do arrependimento, confirmação de mudança, um testemunho público. Por isso que Jesus diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Só quero que os irmãos entendam, a circuncisão salva. Paulo deixou claro
que não é a circuncisão que salva, a graça de Jesus e o alcance da justificação que salva. O batismo salva? O batismo em si não salva. Quem salva é Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas depois de cristão, depois que recebeu, vem o sinal, qualificando, preparando para a salvação. Glória a Deus. Então esse é o primeiro esclarecimento: não tem interferência religiosa. Segundo esclarecimento, preste bem atenção agora: ratificada por atitude de fé. Meus irmãos, o projeto de Deus, o projeto de redenção de Deus, o projeto de redenção da humanidade feito por Deus não precisa de ação humana, mas ação para ser alcançada na vida do cristão precisa da atitude de fé de cada um de nós. Sabia disso? O que é ratificar? É validar, é tomar posse. Preste bem atenção, vou deixar bem claro. Suponhamos que eu resolva dar a minha casa para o Ísio. Ísio, resolvo doar para você a minha casa, certo? É só de brincadeira, viu? É só exemplificando, é que eu só tenho ela. Então, resolvo dar a casa para o Ísio, certo? Aí o Ísio fala, beleza, vou tomar posse dessa casa. Então tá, te dei a casa. O que é que precisa ser feito? Validar essa doação. De que forma? Vou no cartório, não é? E passo a escritura para o Ísio. Enquanto essa escritura não tiver no nome dele, tem a validação? Foi ratificada essa doação? Não foi. Então, meus irmãos, a obra de redenção foi realizada, mas ela precisa ser ratificada, ela precisa ser validada. E se você não abrir o coração, ela nunca será validada na sua vida. Sabia disso? Nós falamos muito sobre justificação e tem falado. E a justificação é pela graça, é uma obra exclusiva de Deus. Sim, é, mas na sua vida depende de você. Depende do seu coração. Depende muito da sua vida para tomar posse. Se você não tomar posse dessa doação ou o que Deus fez por você na cruz, não vai adiantar nada na sua vida. Eu quero trazer esse esclarecimento. Tudo nessa vida tem que entender que tem os dois lados. Não é assim? Tudo, meus irmãos. Tem o Deus verdadeiro e o Deus falso. Tem um lado esquerdo e o lado direito, não é assim? A moeda tem dois lados, não é assim? Tudo nesta vida tem dois lados. O nosso corpo também tem dois lados. O lado direito, o lado esquerdo. Até o nariz tem dois lados. Buraco direito, buraco esquerdo. Não é? Tudo tem dois lados, meus irmãos. Tem um lado de Deus, de redenção, que doou, e tem um lado homem de receber, tomar posse. Amém, meus queridos? Um dia tinha um rapaz, eu brincando com ele, né? Falei, escuta, tem uma mulher lá naquela rua que só tem uma perna do lado direito, você viu? Uai, o que aconteceu com a outra? É do lado esquerdo, né? Simplesmente. Então, tudo nessa vida tem dois lados. Até me lembrando aqui que eu brincava demais no Correio, né? Quando eu estava lá, tem até saudade das senhoras mais velhinhas lá, que eu brincava muito. E um dia uma chegou lá, e aí, São Milton, como é que tá? Tudo bem? Estou bem, mas vou ter que passar por uma cirurgia. Uai, o que foi? Cirurgia de quê? Vou dar uma ajeitada no meu rosto. O nariz está meio grande. Um dia assustei que eu fui para minha chácara, cheguei lá, o nariz já estava me esperando, né, brincando com ela. Dá uma ajeitada no queixo, dá uma ajeitada nas rugas, né, ajeitar aqui. E acredito que deu ficar mais bonitinho um tiquinho. Então tá bom, São Milton. Eu paguei para ela, todo mês ia receber, né? Paguei para ela e ela,
Ô, São Milton, boa cirurgia para você, viu? Mas eu sabia que era tudo brincadeira, sempre foi embora. Aí, no mês seguinte, ela voltou lá para receber o pagamento. Chegou, olhou para mim. Pelo que eu estou vendo, o senhor não fez a cirurgia não, né? Que continua feio. Uai, Dona Maria, que cirurgia? Você não falou que ia fazer cirurgia? Mas eu sinto falta. Meus irmãos, veja bem, 3 atitudes ratificatórias na vida de Abraão. Nós estamos falando sobre ratificar por atitudes de fé. É o segundo esclarecimento. 3 atitudes ratificatórias. Vamos ver o que houve na vida de Abraão? Primeira atitude, crer no Deus que justifica o homem. O que a Bíblia diz lá no verso 3, capítulo 4, verso 3? Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Primeira coisa que tem que ser feito é crer em Deus, crer no projeto de Deus, crer no plano de Deus. Você crê em Deus, no plano de redenção para a raça humana? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória por tudo, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso, porque nós temos que tomar posse, e a primeira coisa que temos que fazer é acreditar. Oh, meus irmãos, quantas pessoas, infelizmente, não creem nesse projeto? É necessário, muitas vezes, meus irmãos, oração e pregação para que as pessoas abram entendimento para acreditar. Foi difícil para Paulo impregnar no coração dos judeus o projeto de redenção através de Jesus. Naqueles dias, o povo não abria o coração para Jesus, estavam apegados às leis cerimoniais, a Torá e toda forma de lei que tinha, eles estavam apegados, esquecendo do projeto de redenção para a raça humana. E hoje existe, continua o projeto nessa dispensação chamada graça, disponível para todos. E nós pregamos, nós anunciamos, mas nem todos os corações se abrem para receber. E é necessário que creia. No capítulo 15, verso 6, quando Deus fala para Abraão sobre que ele seria pai de multidões, veja só, Abraão ainda não tinha filhos. Quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12, quando chega no capítulo 15, Deus reforça as promessas para Abraão e fala que ele seria pai de multidões. Veja, Abraão, olha o céu, conta as estrelas, não dou conta. Assim como são as estrelas, será também a sua descendência. Abraão começou até a se preocupar. Mas lá no versículo 6 diz, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Primeira coisa que temos que ter é primeira atitude, atitude de fé. Crer no Deus Todo-Poderoso. E não é em qualquer Deus, não. Tem que ser no Deus Jeová e em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Segunda atitude, meus irmãos, que nós vemos na vida de Abraão, que cooperou para a ratificação desse projeto. Superar provações. Pode ter certeza que haverá muita circunstância na sua vida tentando minar a sua fé. Você passará por provações, por lutas, por dificuldades, para te tirar desse projeto. Abraão, meus irmãos, enfrentou pelo menos 3 dificuldades aqui que eu vou mencionar. A primeira delas, a primeira dificuldade, quando Deus chama Abraão, que promete a ele, entende, ser a grande nação, a primeira dificuldade que ele encontrou, Sara era estéril. Sara, a sua mulher, era estéril. E a sua descendência era através de Sara, com ele.
mas ela era estéril. Hoje não. Hoje existe várias formas de fertilização, né? Mas naquela época não tinha. Já foi uma dificuldade, uma provação. Talvez Abraão pensasse, tem que crer, porque a minha esposa é estéril. Nós vemos, eu não me lembro o capítulo, que Sara, depois de alguns anos, depois de 10 anos, Sara começa a dar um jeitinho e arruma uma empregada, não é? Chamada Agar, e leva para Abraão, deita com ela. Já que eu não consigo ter filho, deita com ela, vamos ajudar Deus. Já percebeu isso? Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, no projeto de Deus, nos planos de Deus, mas esse não era o projeto de Deus, meus irmãos, era através de Sara. Então, essa foi uma das dificuldades. Sara era estéril. Mas havia outra dificuldade. Quando Abraão já estava com 99 anos, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, você vai ter um filho. E Sara também, através de Sara. Verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Preste bem atenção, o corpo de Abraão já estava amortecido. Não quer dizer que ele tinha morrido não, meus irmãos. Era só o Bilal que tinha morrido. Então, meus irmãos, o corpo dele já estava amortecido. Uma parte do corpo tinha amortecido. E nem somente isso, tinha que haver um milagre, uma ressurreição na vida de Abraão. Inclusive, quando alguém te perguntar qual foi a primeira ressurreição que houve na Bíblia, não foi o filho da viúva de Sarepta, foi na vida de Abraão. Amém? Inclusive, se algum homem estiver aqui precisando do milagre, de uma ressurreição, Deus é o Deus de ressurreição, amém, homens? E tem um bocado, você viu? Amém. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de ressurreição. Precisava de uma ressurreição numa parte de Abraão, porque senão não tinha condições. E precisava de uma manifestação também na vida de Sara. Ela não ovulava mais. Um milagre no útero de Sara. E só Deus poderia fazer. Então, foi uma das provações. O próprio versículo diz, tendo em conta o seu próprio corpo amortecido. Só não citou o nome, né? Aqui, mas todo mundo sabe qual era a parte do corpo. Eu só expressei assim de uma outra forma carinhosa. Então, meus irmãos, precisava de um milagre, de uma ação de Deus na vida deles. Terceira dificuldade que ele enfrentou. Muito bem, Deus prometeu. Houve a ressurreição, aleluia. Tiveram relação. Aleluia, veio o filho, chamado Isaque. Glória a Deus. Sara glorifica a Deus e fala: o meu Deus me deu motivo de riso. E ela ria para as paredes, ria para os paus, ria para todo lado. Aonde tinha alguém, ela ria. A Bíblia diz: Deus me deu esta graça e motivo de riso. Glória a Deus. Só que de repente vem outra dificuldade. Qual é? Abraão, eu quero seu filho por sacrifício. Ah, Senhor, tem jeito não. Tanta dificuldade. Mas não sabe quando cumpriu a promessa? Lá de Gênesis capítulo 12, onde Abraão foi chamado, demorou 25 anos o cumprimento da promessa. 25 anos. Mas Deus cumpriu a promessa. Quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus? Não importa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir essa promessa. Cumpre a promessa na vida de Abraão, dá o filho, de repente pede o filho em sacrifício. Oh, Deus, está complicado demais. Tem jeito não. Todo jeito que faz o Senhor. Mas mesmo assim, Abraão não titubeou. Abraão pegou seu filho, pegou a lenha, pegou todo mundo ali,
pegou o cutelo e foi andando. De repente, vocês fica aí. Agora eu e meu filho vamos lá naquele monte. Aí colocou o filho, preparou o filho, ajeitou direitinho, arrumou o filho. Quando levantou o cutelo, Deus disse: não, Abraão, eu sei que temes a Deus. Oh, aleluia! Não, Abraão. Quando Abraão olha de lado, o que estava lá? O cordeiro, o cordeiro. E quem é o cordeiro? Jesus, o cordeiro do mundo, que tira o pecado do mundo. O cordeiro tipificava ali. O cordeiro naquele momento ocupou o lugar de Isaac. E o cordeiro na cruz do Calvário ocupou o meu lugar e o seu lugar. Aleluia! Amém, meus queridos? Glória a Jesus. Então, superar, veja bem, estamos vendo ratificação, atitudes de ratificação da fé. Primeira delas, crer. Segundo, superar provações. Terceiro, estar plenamente convicto nas promessas de Deus. Vamos ver o verso 21? E Abraão, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Meus irmãos, Abraão não estava convicto. Paulo Sérgio, Abraão não estava convicto. Ele estava plenamente convicto. Aleluia! A Bíblia diz que ele estava plenamente convicto. Você está plenamente convicto das promessas de Deus para a sua vida? Amém, igreja? Isso que nós devemos estar, meus irmãos. Independente da circunstância do que passamos, independente da circunstância que passou Abraão, tantas provações e dificuldades, mas ele estava plenamente convicto das promessas de Deus e que no devido tempo elas se cumpririam. Aleluia! Glória a Deus! Para as considerações finais, meus irmãos, eu quero que nós leiamos esse versículo. Verso 20. Esse versículo eu achei maravilhoso. Eu queria que nós lêssemos ele. Eu vou citar aqui Abraão, os irmãos continuam. Não duvidou por incredulidade nas promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Cadê o versículo, Guilherme? Sumiu? Está aí. Vamos ler novamente? Abraão não duvidou por incredulidade nas promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Baixe sua cabeça, por favor. Pode, viu? Está enrolando muito. Meus queridos, a vida não é fácil. A cada dia passamos lutas, a cada dia passamos provações. Abraão passou, todos os pais da fé passaram, os discípulos passaram, todos passaram as suas dificuldades, os seus problemas. Quando Paulo chega em Macedônia pensando que havia algum alívio, ele diz: lutas por fora e temores por dentro. Muitas são as aflições do justo. A nossa alegria, o nosso prazer eterno não é aqui. Eu creio que você está passando dificuldade, assim como todos estão passando, ou passaram, ou talvez ainda vai passar. Mas o que me marcou na vida de Abraão,
diante de tudo, diante de todas as dificuldades, ele não enfraqueceu na fé, e em tudo ele dava glória a Deus. Está difícil? Glória a Deus. Eu estou chorando, mas glória ao nome de Deus. Eu estou me arrastando, está tão difícil essa luta, mas glória ao nome de Deus, glória ao nome do Todo-Poderoso. Seja feito, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feito o teu propósito, ó Deus. Jó é um exemplo de superação, um exemplo de confiança, um exemplo de vitória, e um exemplo, meus irmãos, que diante de tudo que passou, ele deu glória a Deus. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Criador.